Bom dia, nono A. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos. Hoje, diferente dos anteriores, vai ser um pouquinho mais longo. Por quê? Porque eu vou unir dois módulos. Eu vou unir o módulo 7 e o módulo 8. Porque os dois trabalham, eles trazem as informações para nós sobre a questão econômica. Então, como os dois são economia, eu vou unir os dois. Então, o módulo 7 é economia agropecuária e o módulo 8 é economia, exploração mineral e energia. Então, como tem uma continuidade, eles serão unidos, tá bom? Então, vamos lá. Esse módulo 7, ele trabalha a questão da agropecuária por regiões. Então, vai ficar mais fácil para a gente compreender, tá bom? A agropecuária no continente asiático, ela é diversificada do ponto de vista de produtos, técnicas e o quanto produtos, técnicas e o quanto isso rende economicamente, tá bom? Então, a questão da organização, produção e produtos. Então, todo o continente asiático, até porque é um continente muito diversificado também do ponto de vista econômico, né, do poder econômico aí dos países e das regiões, então a agropecuária também não seria diferente. Além do que, o continente asiático, pelo seu tamanho, pela sua extensão gigantesca, ele possui diversidade do clima, que nesse caso da agricultura vai influenciar diretamente. Então, a primeira região aí a ser trabalhada é o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio seria o extremo oeste aí do continente asiático, que já tem limite com a Europa e o continente africano, tá bom? Então, essa região, ela possui um clima árido, 90% da região é um clima árido. Consequentemente, vai ter uma ação, de uma certa forma, negativa aí sobre a questão da agricultura. Então, a dificuldade de cultivos, de técnicas empregadas à agricultura ou à pecuária nessa região é um pouquinho mais intenso. Então, 90% do clima dessa região é árido. Então, possui escassez de água e as técnicas agrícolas que são empregadas ou são muito rudimentares, né, visando a pequena produção, a produção de subsistência, ou com técnicas muito avançadas, que precisa do quê? Dinheiro, uma economia desenvolvida, um valor investido muito alto para aplicar técnicas por conta do clima. Então, a escassez de água, a paisagem vegetal é pobre, né, ou inexistente no caso das regiões desérticas. Os rios perenes, rios com grande fluxo de água, o ano todo não existe nessa região, né? Os que têm um fluxo menor, são muito poucos. E a região é considerada uma região que apresenta um estresse hídrico, falta de água mesmo. Aí as técnicas agrícolas e pecuárias que são empregadas aí nessa região. Então temos a técnica tradicional, que é de subsistência, onde o trabalhador tem a força braçal ali, a mão de obra braçal e bem rudimentar para as técnicas, que é utilizado nas margens dos rios. Então vocês já viram um pouquinho de história, que as margens dos rios são as áreas, principalmente nas regiões áridas, mais férteis, né? Então, um período que tem um pouquinho da cheia do rio, ele traz fertilidade para as margens, e um período que é muito mais seco, as margens antes alagadas são utilizadas para cultivo. Sem contar que essas áreas de várzea, né, utilizada para cultivo, elas são muito restritas. Que são cultivados nessas regiões o trigo, a tâmara, frutas e milho, especificamente. E, além da técnica tradicional, tem as modernas, que é aquela que precisa de uma economia muito avançada. Então, a técnica moderna coloca o sistema de irrigação nessas regiões por gotejamento,
Por que não seria uma técnica tradicional de irrigação, onde a plantação é irrigada e tá tudo certo? Porque a região é muito árida, então por conta dessas características, a irrigação tradicional ela não funcionaria. Então o sistema de gotejamento é um sistema de canalização, onde ele vai fazer gotejando no subsolo. E aí com isso o cultivo, né, consegue se desenvolver e a água não evapora, não perde a função aí da irrigação. Então, uma técnica agrícola e muito cara, por sinal. E aí tem duas formas de exploração agrícola nessa região, que são dois palavrões, né? O primeiro é o kibbutzim, que é uma espécie de organização comunitária agroindustrial, que trabalha com a parte de agricultura. E as terras desse complexo do kibbutzim são doadas pelo governo, pelo Estado. E tem uma outra forma de produção, que são os moshavis, que é uma cooperativa agrícola, onde os agricultores, que são donos das suas propriedades, se unem para produzir ali em conjunto, tá bom? Então são essas duas técnicas que tem aí no resumo de vocês. A kibbutzim, que tem as terras cedidas pelo poder do Estado, pelo governo, e os moshavis, que são independentes, então são dos agricultores. A pecuária nessa região tem duas formas de pecuária. A pecuária nômade, que é aquela que vai se movimentando pelo território de acordo com a necessidade, com a disponibilidade de recursos, seja de uma vegetação, de uma pastagem para os animais ali pertencentes, ou água, recursos como a água. E a transhumante. A transhumante é uma técnica que vimos lá no 7º ano. O que significa transhumante? Que tem a variação a movimentação aí junto com o rebanho a partir das estações do ano. Então é sazonal. Então, no geral, acontece de que forma? Nos períodos mais frios, o rebanho é levado para as áreas mais baixas do relevo, e nos períodos mais quentes, o rebanho é levado para o topo das regiões mais altas, porque o clima é mais fresco, tem a presença de vegetação para pastagem. Então, a forma da pecuária aqui transhumante é um movimento sazonal, né? Vai para um lado para o outro, sem ser igual a nômade, que só vai de acordo com os recursos. Então, essa varia entre duas regiões de acordo com as estações do ano, tá bom? Então, esse conjunto de técnicas e de características está relacionado a um clima mais árido em uma das regiões da Ásia, que é o Oriente Médio. Agora, o segundo é o Sul e o Sudeste Asiático. Diferente do Oriente Médio, o Sul e Sudeste Asiático tem um clima tropical, equatorial e com a ação do clima de monções, que são os extremos. A gente já vai relembrar sobre isso, tá bom? Então, o clima que predomina aí é um clima mais úmido, mais frio e com oscilação de períodos mais quentes, que é o clima de monções. As monções são os ventos que são soprados ou do continente para o oceano ou do oceano para o continente. E aí traz características para a região. Então eu falo que é o clima dos extremos. O que isso significa? Que as monções de inverno são os ventos soprando do oceano para o continente. Então é um período mais frio, com ocorrência de chuvas torrenciais, de muita chuva. Então o inverno para eles é frio e chuvoso, úmido, muito úmido. E no verão é o oposto, então os ventos sopram do continente para o oceano. Então o clima é muito quente e muito seco. Então por isso que eu falo que são dos extremos, né? Frio e muito úmido, e quente e muito seco. Então isso, se tratando dessas características extremas aí para a agricultura e para a pecuária, é algo muito diferente, que tem o seu ponto positivo pela ocorrência aí das chuvas, mas também tem o ponto negativo das enchentes e alguns problemas. A técnica agrícola empregada nessa região de forma mais intensa é a jardinagem.
O que é a técnica de jardinagem? É uma produção agrícola familiar, onde a maior parte da mão de obra ali não utiliza maquinários, e sim a mão de obra braçal, manual. E no geral é feita por grupos familiares, aí são as técnicas tradicionais. E essa região especificamente, essa agricultura de jardinagem, ela é feita em regiões com relevo muito íngreme. Então lembra das curvas de nível? Então o relevo ele é partido em escadas, né, em degraus, onde cada um desses degraus vai ser utilizado para o cultivo. No geral e predominantemente é utilizado para o cultivo de arroz, tá bom? Continuando. Então é a de jardinagem que tem a produção familiar e técnicas rudimentares, e também nessa região tem as plantations. O que são as plantations? São grandes monoculturas que produzem um único item, né, um único produto, e o foco desse produto é a exportação. Então é empregado técnicas e investimentos com tecnologias e até o financeiro para produzir mais, para ser exportado esses produtos. Exportado. Com foco na exportação. E no geral, a produção dessa região aí das plantations são as seringueiras. Então, a extração de borracha aí, né? Então, aqui tem uma informação. A Ásia se destaca em áreas agrícolas com foco na exportação. Então, na tabela da página 253 para vocês, tem uma série de informações aí para vocês fazerem uma análise, tá bom? Agora, foi rápido o primeiro módulo, vamos para o módulo 8. O módulo 8 é a Ásia, economia, exploração mineral e produção de energia, tá bom? Então, tudo relembrando lá, esqueci de falar no início da gravação, mas relembrando que economia, atividade econômica, é toda e qualquer atividade, não importa se é no primeiro, segundo ou terceiro setor da economia, né? Que já lembramos o que é cada setor dessa dinâmica econômica. Então, qualquer atividade que gera lucro, tá bom? Sendo o primeiro setor, que é o que rende menos aí, que é a parte de agropecuárias e retirada de recursos naturais, minerais. Enfim, seja o segundo setor, que é a indústria, seja o terceiro setor, que é o comércio e serviços, tá bom? Então, a Ásia, economia, exploração mineral e energia. Então, de recursos minerais. O continente asiático, por sua extensão e diversidade, é riquíssimo em recursos minerais, só que não é homogêneo. Então, cada região e cada país tem uma predominância aí de recursos minerais. Assim como cada região e cada país tem uma economia diferenciada, diversificada. Então, alguns países, né? Por isso que eu falo que o continente asiático é o mais dicotômico, assim, é o mais diferentão. Por quê? No continente asiático temos países com um grau de industrialização intenso, onde a maior parte da economia deles gira em torno da indústria e cresce cada vez mais, mas ele não explora e não tem muitos recursos naturais. Então, ele depende da importação desses recursos. Outros países não têm um grau de industrialização muito desenvolvido, muito intenso, e eles possuem muitos recursos naturais que são utilizados para a indústria. Então, o que eles fazem? Eles se mantêm com a exportação desses recursos. Então, é muito diferente aqui. Então, vamos para o resumo: recursos naturais. A disponibilidade e variedade com a comparação com os diversos países. Alguns países possuem grande exploração de recursos e outros se mantêm com a importação. Aí eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Então, a China é um dos países que mais se destacam aí na questão industrial e também nos recursos naturais, nos minerais. A Rússia
concentra uma grande produção, né, retirada de recursos naturais. Mas não podemos esquecer que a Rússia, parte da Rússia faz parte do território asiático e parte da Rússia faz parte do território europeu. Por isso, né, que esse cálculo aí, ou colocando a Rússia no cálculo de exploração mineral e da importância disso, ela fica meio em cima do muro, porque grande parte dos recursos está na parte europeia. E há uma grande concentração em poucos países. Então, como eu falei para vocês, a disponibilidade de recursos naturais, ela não é homogênea, ela é muito diversificada aí no território asiático, que é imenso. E cada país, ele vai usufruir, fazer uso desses recursos de forma diferente. Recursos energéticos. Voltando. Então, quando a gente fala de recursos minerais, né, são, no geral, rochas, diversos tipos de rochas, que predominantemente são a base da indústria. Então, grande parte dos recursos, eles são utilizados principalmente nas indústrias siderúrgicas, né? Então, é a base de tudo e mais um pouco. Principalmente nessa nova era que as indústrias de tecnologia têm crescido demais, de eletroeletrônicos, enfim. Então, é a base de tudo isso, tá bom? Então, recursos energéticos. A Ásia também sai disparado aí nos recursos energéticos, principalmente na questão do petróleo, né? Já estudamos lá no 8º ano sobre uma região que concentra uma quantidade imensa de petróleo, muito grande comparado ao mundo todo, que é o Oriente Médio, né? Que a gente sempre colocou como uma região bomba, de vários pontos de vista, político, econômico e a questão do petróleo, tá bom? Então aí, olha, recursos energéticos. Os 3 possuem grandes reservas no continente, né? Tanto carvão mineral, que é um recurso energético que já teve grande importância e para alguns países ainda tem grande importância, principalmente para a indústria. O petróleo, né, que foi a produção de energia aí o principal produto da segunda revolução industrial, e o gás natural. Então, esses são os 3 recursos aí energéticos que na Ásia tem de montão. Então, o carvão mineral, usado na siderúrgica e nas termoelétricas, e a Ásia possui mais da metade da produção mundial. Então, é bastante. Mas, né, o consumo aí desse carvão mineral, ele tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Principalmente a poluição atmosférica. Principalmente. Aí vem o segundo, que é o petróleo. O petróleo, a Ásia possui 10 dos maiores produtores mundiais. Então, 10 dos países que produzem mais petróleo no mundo estão concentrados na Ásia. E o gás natural, fonte de energia com a melhor perspectiva de crescimento. Então, esses são os 3 produtos aí de energéticos mais produzidos, que mais concentram no continente asiático e também que eles mais utilizam, né? O mundo inteiro como um todo, principalmente o petróleo, né? Petróleo, reserva. Então, estima-se que só na Ásia existe cerca de 1,6 trilhões de barris. É muita coisa, é muito petróleo. A concentração do Oriente Médio, só no Oriente Médio, então só a região do Oriente Médio concentra 1,6 trilhões de barris de petróleo. Só que essa região é uma região muito preocupante, porque é uma região de instabilidade política. Então, por isso que tem uma preocupação aí gigantesca, né, de alguns países que dependem muito desse petróleo e que sempre vai dar um pitaco lá, né? Vai se intrometer nas questões políticas ali da região do Oriente Médio. Lembra daquele primo esperto? Olha lá, aquele primo? Então, continuando. A produção do petróleo. Em 2016, é o dado que eu coloquei aqui para vocês, 81,8 milhões de barris, só na região do Oriente Médio. É muita coisa. E o consumo
Então, o consumo aí, para alguns países, é diferente de outros. Então, eu vou pegar o exemplo da China, que o próximo módulo vai falar especificamente sobre esse país, que tem muitos pontos interessantes, né? Tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, de crescimento econômico e perspectiva para o mundo. Então, a China é um país, é um território que produz 3,9 milhões de barris por dia. Esse é o que ela produz, o que ela retira. Mas a produção da China, até porque a gente está falando de 1 bilhão de habitantes, uma concentração imensa de indústrias, né? Ela produz 3,9 milhões de barris por dia, ela retira, mas ela consome 11 milhões de barris por dia. Então, a matemática dela aí não bateu, né? Então, ela precisa produzir e ela precisa importar esse recurso. E aí, não menos importante, para lembrar essa questão do petróleo, existe uma organização que vocês já viram, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, todos os países do mundo que mais exportam e necessitam de petróleo, eles fazem parte dessa organização. E é essa organização que define, né, a média aí do preço do petróleo. Ah, mas o que tem a ver a venda e o valor do preço do petróleo? Para tudo. Quando a gente fala do petróleo, a gente não está falando simplesmente do combustível dos automóveis, vai além disso, né? É um recurso utilizado como base na indústria. Então, grande quantidade das coisas que nós utilizamos tem a base do petróleo, seja de forma direta ou de forma indireta. Quando eu falo direta, é utilizando o próprio recurso para fazer alguma das etapas da produção, ou indireta, que pode ser pelo transporte, por exemplo. Tá bom? Olha, deixa eu ver, 22 minutos. Foi mais rápido do que eu imaginava. Gente, então é isso por hoje. Vou deixar aqui um adendo, uma observação. Primeiro, eu juntei esses dois módulos por conta aí do nosso calendário e porque eles estão relacionados, tá bom? Outra observação, nono ano. Eu tenho observado que vocês não têm acessado as explicações que eu faço e coloco em vídeo. Lembrando que isso é importante, ok? Principalmente nesse momento que estamos vivendo. Então, a gente tem que utilizar, mais uma vez eu vou falar pela milésima vez, que é o recurso que nós temos. Então, nós temos e o único que nós temos nesse momento, né? O mais vantajoso, o mais fácil aí de formas de comunicação e para a gente manter o ritmo aí de estudo, até porque não estamos de férias, né? É um momento atípico, então a gente tem que fazer o melhor uso possível dessa ferramenta, tá bom? Então a tarefa para vocês, eu sei que são 2 coisas, 2 resumos, muitas coisas para essa semana, mas façam a leitura dos resumos, acompanhem a explicação, vão nas tabelas e nos mapas da apostila, façam as observações e realizem todas as atividades, tá bom? Do módulo 6, para quem está atrasado, porque eu sei que tem muitos atrasados, do módulo 7 e do módulo 8. Então, bastante atividades aí para vocês realizarem, tá bom? Então, é isso por hoje. Atenção, responsabilidade, 50 vezes. E é isso. Até mais. Qualquer dúvida, escreva no Clasep. Na próxima semana nos encontramos online. Tá bom? Tchau!